aquela leitoa assada, já pensou? Uma rabada, costela no chão, costela na panela, vaca atolada, feijoada. Eu gosto de tudo isso. O brasileiro é um negócio de louco, ele é radical, ele não deixa pra menos aí, né? E tanto que no Natal a gente come comida do inverno europeu. Porque nós incluímos na nossa comida do Natal exatamente alimentos que eles comem lá no hemisfério norte, de onde veio o Papai Noel, a história do Papai Noel. Mas lá é inverno, neve e não sei o que mais, então eles comem lá essas comidas pesadas e a gente aqui em pleno verão, 40 graus, comendo leitoa, carneiro, aquelas coiseradas toda no Natal. Mas não é Natal ainda. Mas que estamos num calor tremendo, estamos, né? Não, calor tremendo é até meio piada, né? Calor tremendo, é calor de suar e suar muito e sentir que realmente é preciso tomar cuidado. E aí a alimentação, como vai? Como vai a alimentação nesses dias aí? Permaneceremos com dias ainda muito quentes pela frente, o verão vai ser bem quente esse ano. A começar pela água que hidrata, quanto afinal de contas é o certo? Toma 2 litros, 3 litros ou menos? Qual é a quantidade certa? A pessoa que tem um porte maior, o cara tem 1,90 m, 150 quilos, ele tem que beber mais água que uma pessoa que tem 70 quilos? Curiosidades assim que começam a partir da água que nos hidrata e depois os alimentos também para essa época aqui, o que requer um certo cuidado a mais na alimentação. Então, como não se trata apenas de uma fase de alguns dias de muito calor, já sabemos que o El Niño chegou e ele trará um verão muito mais quente dessa vez. Vamos cuidar da nossa alimentação, por isso que no Pergunte ao Doutor de hoje, a gente traz a doutora Natália Moraes, nutricionista funcional. Doutora Natália, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Darcio? Tudo bom, bastante água, alimentação mais saudável. Eu sei que você vai falar isso aí para os ouvintes, né? Tá, mas a gente quer saber a quantidade, a começar pela água. Quer saber, tudo bem que tem que tomar cuidado com a alimentação, mas, por exemplo, e mesmo com a água, mas e se eu tomar suco, corresponde à água? E se eu tomar um refrigerante, eu estou me hidratando também ao mesmo tempo ou não? Curiosidades assim que a gente vai tratar agora nessa entrevista. Eu começaria por essa pergunta, porque a água a gente sabe que hidrata, mas o suco, o refrigerante, algumas outras bebidas, chás, elas também, assim como a água, promovem a hidratação do organismo da gente? Um pouco acaba ajudando sim na hidratação, mas como o rim ele precisa, né, tá fazendo a metabolização daquele suco, dependendo do suco, se for um industrializado, cheio de substâncias químicas, vai forçar mais esse rim, então não vai servir muito como uma funcionalidade positiva. Né? Nada substitui água, nem alimento. Né? A gente vive sem comer por uns dias, mas sem água a gente vive pouco tempo. Né? Então a água é o que mais, é o nutriente que mais hidrata o nosso corpo. Né? Vocês nutricionistas seguem à risca aquilo que vocês professam, aquilo que vocês ensinam? A gente tenta, né? Como é a mesa de uma pessoa como a doutora Natália e as demais nutricionistas? Vocês levam no pé da letra mesmo tudo aquilo que está lá no... Eu tento fazer meus 80%, né? Saudável, 70%, 80%. Você é casada? Sou. Seu marido... Eu adoro seu marido. O teu marido faz mesmo? Um pouco. Mas ele já tem, mais ou menos. Tem algumas coisinhas a mais ali sim, e tal. Sim. Bom, o que é muito bom para ele. Sorte dele que tem uma nutricionista... Sim. Não é verdade? Privilégio. Não é? Sim. É um privilégio, né? Afinal de contas, do seu marido e de ter aí alguém que entenda tanto de alimentação para que ele, com isso, também viva mais saudável. Mas ele dá lá uns pitacos lá em outras coisinhas aí, né? Sim, eu pego um pouco no pé, né? Né? De final de semana, às vezes dá uma exagerada no lanche, aí eu falo, hoje não. Aí... Você já pensou? Dalberto, você encara? Olha, tem um lado positivo, no meu caso o lado negativo, né? Gosto de um lanche. Porque é assim na nossa profissão. É assim. Eu tenho um amigo que é dentista, ele falou, rapaz, não consigo conversar com as pessoas. Eu estou conversando com a pessoa e sem querer eu estou prestando atenção no dente dele. Ele é dentista. Eu, por exemplo, como a gente mexe com áudio, muito com áudio, eu sou muito auditivo. Tem pessoas que são mais visuais, né? Percebem as coisas mais pela visão. O meu ouvido, se você falar com ironia, mas muito discretamente, ele capta. Eu estou sempre ligado. E é muito comum acontecer de eu estar assistindo um filme e estar prestando atenção na trilha sonora.
e perco o enredo do filme. Quer dizer, nós temos por causa da profissão. Da profissão. Tantos anos, né? Assim. Sim. Então vocês também prestam atenção. Você vai num restaurante, Ai, você isso fica presta olhando a mesa atenção. do lado, não é não? Principalmente. Aqueles caras que saem com aquela. Com aquele pratão de. Desculpe aí, com todo respeito aí, pratão de caminhoneiro lá, assim, que você passa do lado assim com aquele pratão, você deve dar um E arrepio, né? principalmente criança, né? Criança. Olha assim, sempre o prato tá muito ruim. A criançada né? está comendo muito. Muito ruim, muito. É, né? É. Essa geração Felizmente. aí. Sim. Culpa de quem? Da pressão dos costumes gerais do próprio país que tornou tudo fast food, ou os pais falharam em permitir assim? Um pouco essa exposição. Quando eu era pequena, eu sempre faço esse comentário, né? Quando eu era pequena, eu tenho 40 anos, eu não tinha condição de ter lanche quando eu quisesse na minha vida. Era quando meu pai recebia, né? A bolacha, o chocolate, era quando a mãe fazia despesa. Um refrigerante. Né? Um refrigerante, eu lembro assim, bem raro, às vezes no Era domingo. na Páscoa e no né? Natal na minha casa. Só. Então hoje, assim, tá muito mais fácil. A pessoa não tem dinheiro, ela vai lá, passa cartão e tá tudo certo. Tem a pizza a hora que quer, né? O lanche a hora que quer. Então, assim, tem muito disso. E eu acredito também por conta da correria. A maioria das mulheres hoje, elas saíram para trabalhar para ajudar o marido. Tem né? isso também, né? E aí também elas ficam sobrecarregadas e elas Fica vão difícil, querer né? ir naquilo que é mais fácil, né? Enquanto isso, tem toda uma pressão de consumo em cima dessa criança. Sim. Ela começa a pedir pela marca de um chocolate, pela marca de um iogurte, pela marca... E aí fica são aquela... alimentos viciantes, né? A gordura e o açúcar é muito bom para o cérebro. Então, a gente tem muito prazer de estar comendo esses alimentos. É muito bom, né? né? Mas traz consequências, né, Darcio? Doutora, a água. Eu já vi falar que tem que tomar 2 litros de água, mas fico pensando, um cara que tem 1,90 m, 150 quilos, ele tem, eu imagino como leigo, uma área para hidratar ali enorme, perto de uma pessoa magrinha lá que tem 65, 70 quilos, por exemplo, né? E aí a receita sempre que é ouvida é: tome pelo menos 2 litros d'água. Não. Essa receita está correta? Não está correta. A OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela nos diz que 35 ml por quilo de peso. Então, se a pessoa ela tem 100 quilos, ela precisa estar tomando 3 litros e 3 meio. litros e meio? Então, assim, uma pessoa com um corpinho como o meu. 100 quilos ali, 98 e tudo, quanto é que então eu faço essa conta? Uns 3 litros e meio. 200, 3 litros. 3 litros e... Quase. Nossa, eu estou devendo 1 litro e pouco por dia. Por dia, E aí Não sabia disso, você sabia, Roberto? Também não. Eu sei que vem entre vocês aí que estão me ouvindo agora, a grande maioria não sabia. Então o cálculo é esse, 35 ml vezes o peso. por quilo. Isso. Então 35 vezes o teu peso. Para você saber quanto é que você tem que beber de água todo dia. Aprendemos uma boa já na entrevista aqui. Mesmo o suco, ele não hidrata tanto quanto a água? Ele suco natural. vai ter uma quantidade de água, mas ele também não vai estar recuperando esse rim, né? Ele não vai estar trazendo todos os benefícios que esse rim ele adquire na água. Porque ele vai ter alguns nutrientes ali que o rim vai ter que trabalhar, né? Então, eu falo assim, para quem não toma água, tem gente que fala, não gosto de água. Melhor tomar o suco, né? Mas nada substitui a água, né? E a água de coco, doutora? A água de coco é bem interessante por conta dos nutrientes que tem, né? A questão dos eletrólitos, né? Tem uma quantidade bem interessante de potássio, de sódio, principalmente em dias muito quentes, como a gente está vivendo esses dias, a gente acaba perdendo muito isso com a transpiração. Né? Então, se a gente conseguir repor com água de coco, com uma água de boa qualidade, Dércio, é muito interessante para a gente estar repondo, né? Porque vai evitar cãibras, um cansaço, né? Uma moleza que a gente acaba apresentando. E muitas pessoas têm falta de energia, Dércio, por falta de água. Né? Então, deve faltar a vitamina D. Pode faltar também, mas pode ser falta de água. Quem não toma água vai ter uma baixa energia, o metabolismo mais lento, né? O intestino mais preso. Então, tudo fica mais dificultoso. Dizem que a água tem que ser consumida, sobretudo, ao acordar e também antes de dormir. Isso é fato
faltou o fake. Ajuda bastante os É órgãos mesmo? a trabalharem melhor, hidratar todos os órgãos, né? Gente, durante todo o dia, mas dizem que particularmente, Isso. é verdade então. Sim, jejum é bem interessante. Ao acordar, imediatamente toma lá água e antes de dormir também. Sim. Mas o duro que você toma muita água antes de dormir, depois vai querer acordar de madrugada para fazer xixi, né? Algumas pessoas têm mais ainda esse Tem problema. isso também, né? Bom, água basicamente, então a informação é essa aí, mas vamos para o alimento agora, Adalberto. Para o alimento, Aquelas comidas deliciosas que no esse verão... agora, né? A doutora chega aqui, ela vai falar tudo que eu não quero ouvir. Você É quer comer uma importante. picanha... Mas você é emagreceu, Adalberto. Sim, Parabéns. viu? Parabéns. A gente tem umas coisas na ideia, na cabeça, assim, aquela picanha, aquelas coisas, e esses médicos vêm aqui para falar que você tem que comer fruta e verdura. Doutora, não tem uma verdura que tem uma gordurinha em volta, igual a... não existe. Tal, não sei se é isso que ela vai dizer, mas vamos falar dos alimentos agora, Adalberto, com ela. Principalmente, doutora, nessa época do calor. Nós estamos vivendo aí altas temperaturas e existe essa preocupação também com a alimentação. Nesse período, doutor, o Décio falava aí da leitoa, da picanha, que é aquela gordura, comida gordurosas. O que nós devemos evitar nesse período de calor para o bem da nossa saúde? Na verdade, a gordura a gente precisa tentar evitar sempre, né? Quando a gente acaba consumindo muito alimentos gordurosos, a gente acaba, além de engordar, principalmente em região abdominal, né? A gente acaba também deixando a pele mais oleosa, né? Pode ter mais acne. A parte digestiva, principalmente quem tem problema digestivo como refluxo, acaba piorando bastante, né? Então, é bem interessante, assim, a gordura sempre evitar, porque isso pode também prejudicar a nossa parte circulatória, né? Pode ter um risco maior de ter um derrame ou ter um infarto, que é um grande risco nessa época do ano. O calor, doutora, essa época mais quente, deixa a gente com aquela moleza, né? Principalmente depois que almoça, quer deitar, quer dormir, você entendeu? O corpo a gente fica mais desanimado com o calor, né? E aí vem aquela preocupação, como a gente está falando da alimentação. Qual seria a alimentação saudável nesse período, principalmente nesse calor que nós estamos vivendo nos dias quentes que nós estamos vivendo e o calor que está por chegar. Nós estamos na primavera, mas está quente demais. Nós passamos aí por dias quentes. Hoje está mais amena a situação, mas ainda não foi embora. Qual seria a alimentação correta desde o café da manhã? Aquela dica para quem está acompanhando agora. Gente, como é que eu faço para ter uma saúde melhor, para me se portar bem no trabalho, para não ter aquela insônia durante o trabalho? Porque se a gente dorme mal, se alimenta mal, isso durante o dia a gente vai sentir, o corpo vai sentir isso, né? Com certeza. Sempre uma alimentação, que o Darcy falou, a gente não pode comer aquela picanha. Podemos comer, né? Mas a base da nossa alimentação, ela tem que ser natural, né? Então, a gente precisa tentar acrescentar mais legumes, verduras, fibras, que isso vai fazer o nosso corpo produzir, trabalhar melhor, né? E no verão a gente quer coisas mais frias, alimentos mais frios, né? Mais gelados. No inverno a gente quer sopas, os caldos, a gente quer o refogado, né? Que sai quentinho ali para aquecer. Mas no verão a gente já, até o arroz e o feijão, muitas pessoas já reclamam que não consegue comer tão bem, né? Porque não tem tanto apetite para esse tipo de alimento. Então, o que pode estar incluindo? Então, ao invés de fazer uma abobrinha refogada, pode estar fazendo uma salada de abobrinha, né? Aí pode estar colocando um limão, deixar ela na geladeira, né? Uma berinjela, de vez fazer a berinjela refogada, né? Dá para fazer a berinjela, uma salada de berinjela, né? Com azeitezinho, com umas ervinhas. Então a gente tem que começar a ter umas criatividades, senão a gente vai deixando de comer, porque como a gente se hidrata mais, né? Toma mais líquido, na hora da refeição é possível que às vezes tá sem o apetite, né, para estar comendo assim a comida mesmo. E aí as pessoas erram também nesse ponto, porque elas vão querer ir para os lanches, né? Então vai querer ir lá pro pão, né, com frios ali, com presunto, com a mussarela. E esse tipo de alimento a gente sabe que não é tão saudável e vem acrescido de farinha branca. Então quem está no processo de emagrecimento tem que tomar cuidado com esses alimentos também, né? Farinha branca não tem que estar no cardápio de quem precisa emagrecer ou já está ali com uma barriguinha maior, uma pré-diabetes.
Bem, quando a gente fala de farinha branca, doutor, o arroz também é considerado como farinha branca ou não? Ele não é uma farinha branca, né? Ele é um outro tipo de cereal, mas ele é um alimento refinado. Ele passou por um processo refinado, de refinamento, né? O arroz integral, se a gente vê no mercado lá, ele é escurinho. O arroz branco, ele foi polido e já perdeu ali praticamente toda a fibra dele, né? Então, são alimentos de índice glicêmico alto. O que é isso? Quando ele entra no nosso organismo, rapidamente a nossa glicemia é elevada também. Quando ocorre essa elevação, o nosso corpo tende a produzir muita insulina, jogar muita insulina para baixar aquela glicemia. Só que aí o que acontece? Às vezes produz mais insulina do que deveria. E esse processo às vezes acontece 1, 2, 3 vezes no nosso dia, né? E produzindo muita insulina, né? Insulina, quando nós produzimos em excesso, além de cansar o nosso pâncreas e daqui a um tempo ele vai parando, né? Essa insulina ela vai se acumulando na região abdominal. Por isso que muitas pessoas, Adalberto, tá tendo a tal de esteatose hepática, a gordura no fígado, né? Porque estão ingerindo excessos de carboidrato de índice glicêmico elevado, que aumenta muito a glicemia e, consequentemente, produz muita insulina, né? Então, aí, essa alta produção de insulina, infelizmente, muitas pessoas não descobrem nos exames, né? Porque a maioria dos médicos, eles pedem mais glicemia, né? E às vezes a glicemia é o último que vai dar o problema, mas a insulina já está lá nas alturas, né? Então, a gente tem visto crianças desse jeito, né? Com aquela circunferência bem aumentada já quase de adulto, né? A gente vê marcas escuras em regiões de pescoço, né? Que é a acantose nigrincas. Essas marcas geralmente é excesso de insulina no sangue, né? Que não foi aproveitado, porque o metabolismo está ali super estimulado a produzir, porque todo dia, né? Ingere muito carboidrato e carboidratos de índice glicêmico alto. Então, eu me assusto às vezes no consultório, porque a gente escuta assim, qual é o seu café da manhã, né? Quando não refrigerante, aqueles achocolatados, né? Que tem muito açúcar, aí é bolachas, aí é o pão francês. Então, juntando tudo isso, né? Acaba sendo uma bomba ali de caloria, de açúcar, que vai fazer uma superestimulação de insulina e dá toda essa moleza, esse sono. Tinha pacientes que não conseguia trabalhar por conta desse excesso de insulina, né? Então, é professora e às vezes não tinha aquele sono, aquele raciocínio lento. Por quê? Porque na hora que ela se alimentava no almoço, era uma hiperprodução de insulina, né? O corpo já estava condicionado a isso. E aí, aos poucos, ela ia se tornar diabética e não perdia peso, só ganhando peso e todo esse mal-estar, né? Então, agora no verão, vamos aproveitar, né? Estamos chegando no final do ano, estamos aí querendo, às vezes, perder alguns quilinhos. A gente, às vezes, consegue fazer uma atividade muito melhor no final do dia, no verão, mesmo com o calor, mas no inverno a gente tem mais preguiça de ir por conta do frio, ou de manhã, ou final do dia. No verão, às vezes, a gente tem mais vontade, né, de sair, de ficar no ar livre. E é importante também se esquematizar em fazer uma preparação ali de folhas, né? Aí pode acrescentar sementes, dá para colocar mais os legumes e evitar um pouquinho mais do arroz e do feijão, que pelo menos em uma refeição, que já ajuda bastante na questão do emagrecimento também. Bem, doutor, aqui no calor, e vocês sempre passam essa orientação para a gente, tem uma comida, uma alimentação mais saudável, né? Desde o café da manhã, como a senhora está falando, tomar muito cuidado, sair fora da bolacha, do pão, Sim, que são sim. a farinha branca, como a senhora acabou de falar. Bem, tomando todos esses cuidados, o que acontece, principalmente agora no calor? A gente acaba comendo coisa a mais, um iogurte, não sei o quê. Durante o dia vai dar mais fome. E o que é que a gente faz? Pode comer mais vezes durante o dia ou não pode? Porque se comer mais, engorda. Qual que é essa alimentação durante o dia? Se a gente acrescentar mais fibra, a gente vai conseguir ter mais saciedade também. Então, como o iogurte você falou, né? Se a gente comer só o iogurte, talvez vai ter mais fome mesmo, né? Mas se a gente já acrescentar uma fruta junto com esse iogurte, se a gente acrescentar cereais junto com esse iogurte, né? Uma granola, uma aveia, uma semente de chia, a gente consegue também adquirir uma saciedade melhor. E a outra questão também, a gente tem que começar a ler rótulo, tá? Porque iogurte é um dos alimentos assim que mais nos engana.
Na hora que você vai olhar a composição, muitas das vezes tem muito carboidrato e quase nada de proteína, né? E aí, não dá saciedade também. Todo alimento que tem um pouco mais de fibra e proteína vai sustentar mais, vai ajudar mais na questão de musculatura a proteína. Agora, o carboidrato que vai ter ali naquele iogurte, geralmente é também carboidratos, né, de digestão rápida, né? Então, vai ter fome logo também, né? Então, sempre olhar o rótulo. Então, um iogurte bom, Natália, até umas 10 gramas de carboidrato, né? E umas 5 a 6 gramas pelo menos de proteína. Tá? E a maioria tem 3 gramas de proteína e 24, 20 alguma coisa de carboidrato. Então, isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nesse calor, a preocupação é da desidratação, doutora. A gente de tomar pouca água, somente o idoso, né, que às vezes esquece de tomar água, a criança também. Existe toda uma preocupação, até com o Ministério da Saúde, passando orientações. Frutas durante o dia, ajuda a hidratar? Ajuda, né? A fruta vai ter ali os sais minerais, né? Que vai estar repondo aquilo, principalmente com o idoso. A maioria do idoso, qual o problema maior também? Eles usam medicações para controle de pressão que já tem diurético, que já acaba perdendo esses eletrólitos também. Potássio, sódio, né? E aí, se a gente não ter na alimentação esses eletrólitos, pode, né, até levar à morte, né, de alguns idosos. Né? Às vezes, se tem já um intestino mais solto também, vai perder mais através das fezes. Então, não pode deixar esse idoso ter sede. Né? Toda vez que nós temos sede, nós já estamos às 2 horas precisando de água. Né? Então, eu não gosto de tomar água. Então, vamos tentar fazer uma água aromatizada. Né? Colocar ali umas fatias de limão, folhinhas de hortelã, né? Uns pedacinhos de gengibre, canela, cravo. Coloca ali dentro de 1 litro, né? De uma jarra de 1 litro e deixa ali o dia todo na geladeira e vai se hidratando daquela água. Né? Dessa forma, a gente vai conseguir ter uma boa ingestão, né? E aí vai conseguir também repor tudo isso que a gente perde, né? E acaba levando à desidratação. Muito bem, tem um ouvinte que deixou a sua pergunta, qual é? Bom, a nossa ouvinte da Hércia, a Priscila. Bom dia a todos, bom dia, doutora. Bom dia, ela Priscila. Pergunta, doutora, se o kefir é bom. Opa, a gente sai um pouquinho aqui, mas kefir é muito bom, né? O que é kefir? Kefir é um probiótico, né? A gente cultiva em casa, é como se fosse um iogurte, né? Uma cepa de uma planta? micro-organismo. Não, cultiva são em casa? micro-organismos mesmo. Como assim? Sim. Eu já pensei em planta, né? A gente recebe, né? Sempre uma doação de alguém que começou ali a produzir alguns tipos de bactérias saudáveis, né, benéficas. No kefir a gente não sabe quais tipos de bactérias que estão ali presentes, né? Mas pode ter bifidobactérias, pode ter lactobacilos e a gente também não sabe a quantidade. E isso planta o quê? Num vidro? Isso fica dentro de um vidro, a gente vai adicionando leite todos os dias, ele forma como se fosse um iogurte. E aí esse é como se fosse uma coalhada, né? E aí a gente vai usando esse iogurte com frutas, pode adicionar um pouquinho não de come mel. ele puro, ele compõe com frutas, pode essas bater, coisas. fazer vitaminados. Isso tem para vender também, não? Tem. Hoje tem iogurtes com kefir, em vários supermercados. Mas o kefir propriamente para você cultivar, não? Para iniciar, eu acredito que tem, assim. Mas deve ter, né? Hoje em dia só se vende começa, de tudo, né? Começa com as doações. Olha aí, quem diria um dia que a gente ia cultivar bactéria em casa? Bactérias boas para a saúde, né? Por que, né, Daércio, precisamos cultivar? Porque mudou totalmente o nosso microbioma. Aquela alimentação crua que a sua mãe tinha, sua avó, ou até você, né, quando era pequeno, hoje mudou, né? Então, a alimentação crua é que alimenta nossas bactérias boas. A alimentação pobre em fibra, com mais açúcares, não alimenta bactéria boa. Né, alimenta bactérias ruins. Né? Então, essa mudança na nossa microbiota tem trazido muitas consequências ruins, principalmente para o nosso sistema nervoso central. Né? Então, hoje as pessoas são muito mais ansiosas porque elas mudaram o tipo de micro-organismo que tem ali. Deixa eu fazer uma pergunta. Controlam até isso. Deixa eu aproveitar aqui antes de encerrar a entrevista, fazer uma pergunta aqui, porque todo povão sempre deixa uma pergunta do povão, né? E o povão, ultimamente, não fala em outra coisa, senão ora pro nobis. Aí o cara plantou um pé no fundo de casa, virou uma árvore lá cheia de espinho e não sei o quê. Não, porque isso aqui é muito rico em nutrientes, ora pro nobis.
é como se fosse um bife, falam um monte de coisas aí. Sim. Isso é verdade mesmo? Isso é verdade mesmo, Darcio. A gente fala que é a carne do pobre, né? É. Nas regiões ali do sertão da Bahia, né? Uma parte ali de Minas, eles usam essa planta como uma fonte de proteína porque não tem condição de ter a carne. Mas como é que prepara Né? aquilo lá? Dá pra fazer com omelete, dá pra pôr no feijão, dá pra fazer refogadinho. entendi. Pode fazer suco e bater também. Como você no faria aí com um suco. couve, por exemplo? Isso. Você faz com a folha. Isso mesmo. Com a folha, hein? Vai comer o espinho daquilo, É. pelo amor de Deus. E aí faz, então compõe com outros alimentos. Põe, né? Para quem não consegue comer às vezes a carne ou evita por ser vegetariano, é uma boa alternativa, sim. Ora bastante pro ferro nobis. também. Ora pro nobis, então, é tudo isso que falam mesmo. Tudo isso, mas essa, às vezes, da propaganda, né, de TV, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque às vezes não é todo aquele milagre ali, né? Eu me refiro à folha É. aí de quem pode ter uma planta dessa em casa, né? Sim, E ela produz bastante, né? sim. Nossa, ela produz plantei um bastante. talinho em casa, virou uma mata É. daquilo lá. Mas não pode exagerar, né, doutora? Ou não? Pode? É tranquila, é uma Pode? planta punk, né? Essas plantas, elas não precisam de água, elas É verdade. sobrevivem. Ela enfiou um né? pedacinho no chão lá, ela brotou, virou Sim, uma árvore lá. Viu? elas dão em qualquer solo. Então ela é muito rica em muito nutriente e pode ser usada como alimento mesmo. Estão perguntando Ai, sobre a tranquilo. coalhada. Com o quê? Se é bom, não é? Opa, É. se não tiver intolerância ao leite, né, a gente consegue formar fermento lácteo. Né? O que é o fermento lácteo? É uma substância que, quando a gente faz o processo da coalhada, do iogurte, a gente acaba tendo e isso acaba alimentando as bactérias boas do nosso intestino. Então, é um prebiótico. Né? Quando tem fermento lácteo, a gente acaba alimentando Ok. as bactérias boas. Alguma dúvida restou aí? Tem uma pergunta aqui do Antônio José Raimundo. Antônio José, bom dia. Ele fala, bom dia, pergunta por que as pessoas magras comem muito, comem bastante e não engordam? E por que as verdade. outras, quando comem, Meu pai é ganham magrinho, peso? assim como você. Então, mas come que é uma lima nova, como ele dizia. Muito é da genética, né? É aquilo que a gente adquire ali, né? Se o pai, a mãe já tem uma tendência a ser mais gordinho, se tem na família ali problemas cardiovasculares, uma questão de diabetes, né? A diabetes faz a gente engordar, principalmente região abdominal, muito mais fácil do que uma pessoa que não tem uma predisposição genética. Né? Então, tem pessoas que comem de tudo, né? Realmente foram, às vezes, um privilegiado na Tudo vida, bem, né? doutora, tudo bem. Agora, o gordinho come e já está sabendo da condição dele. O magro come de forma abusiva. Na condição de magro, mas vem cá, ele está absorvendo quantidades excessivas ali. Sim. Então eu pergunto, não faz mal para o magro, só para o Sim, gordo? faz mal também, né? Porque tem muitos magros que já estão diabéticos e às vezes não sabem. Triglicerídeos alto, colesterol alto, né? Ácido úrico. Então, as doenças também relacionadas à obesidade pode estar presente com uma alimentação errada em quem está magro Embora a também. pessoa esteja magro e aparentemente saudável. Isso mesmo. É isso. Não é sinal de saúde, né? Muito obrigado, doutora. Foi muito boa a entrevista e boa e oportuna. É verdade que hoje temos agora até uma chuvinha fina aqui, um chuvisqueirinho. Temos nuvens, está mais calma, a temperatura está mais amena. Mas não se iluda não, porque ela vamos ter um verão bem quente. Verdade. Eu espero que essa entrevista tenha contribuído exatamente para te orientar para os próximos meses e não só para os dias quentes que nós vivemos agora recentemente. Muito obrigado, doutora. Bom Obrigada dia. a você, Darcio. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, Natália. Doutora Natália Moraes, nutricionista funcional, falou sobre hábitos de consumo de alimentos e também de bebidas nesta época de tanto calor.